Desde que uma mulher nasce, ela vai enfrentar desafios inevitavelmente que a sociedade vai oferecer. Ainda existirão aqueles que tentarão mudar esse pensamento culturalmente enraizado na nossa sociedade. Mas a verdade é que lutar contra o machismo, a misoginia e a violência contra a mulher ainda é uma batalha diária e profunda. Todos esses fatores resultam nas mais diversas formas de violência e talvez no mais brutal deles, o feminicídio, que é o que a gente vai conversar hoje, porque há 15 anos atrás, Eloá Pimentel foi vítima desse crime e depois dela, a gente já perdeu a conta. Olá, eu sou a Glau e sejam bem-vindos ao canal Sem Rumo. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o caso Eloá, que agora em 2023 completa 15 anos que aconteceu esse crime. Ele volta à tona agora com o programa Linha Direta, que no seu primeiro episódio falou sobre o caso Eloá. Mas antes da gente ir pro vídeo, você já sabe, tem que deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com alguém, porque ajuda muito esse canalzito a crescer. Agora sim, sem mais delongas, bora pro caso. Eloá Cristina Pereira Pimentel nasceu em 1993. Filha de Ana Cristina Pimentel e Everaldo Pereira dos Santos, ela morava com os pais e com o irmão mais novo, Douglas, em um apartamento em Santo André, São Paulo. Quando tinha apenas 12 anos, ela conheceu Lindenberg Fernandes Alves, que na época já era maior de idade. Ao que parece, Lindenberg conhecia o Douglas, irmão dela, porque os dois jogavam futebol juntos. E então, dessa maneira, ele, através do Douglas, eles formaram essa amizade e ele tentou ir se aproximando da família e da Eloá com a intenção de ter um relacionamento com ela. Na época, ela também, apesar de ser uma criança, aceitou ter um relacionamento com um cara já maior de idade. E a família também acabou aprovando esse relacionamento. A família fala que recebeu críticas ali por ter permitido que o relacionamento acontecesse, afinal a Eloá era uma criança e ia se envolver com um cara muito mais velho que ela, né, um adulto. Então eles contam que receberam sim críticas, mas que eles tinham a ideia de que se eles proibissem o namoro, a Eloá tentaria fazer isso de maneira escondida ali com Lindenberg. Então eles, numa maneira de tentar controlar melhor o namoro, decidiram permitir para eles poderem supervisionar melhor a filha. E aí, gente, o relacionamento, né, cheio de maturidade, era assim, cheio de brigas, discussões. O Lindenberg já era adulto, mas a Eloy ainda era uma criança, então eles brigavam muito, discutiam muito e virou aquele relacionamento ioiô, termina, volta, termina, volta. Ao que parece, era sempre o Lindenberg que terminava o relacionamento com a Eloá e aí ela corria atrás, ele se reatavam. Aí dava um tempo, ele terminava com ela corria atrás, ele se reatava. E assim eles foram estabelecendo essa dinâmica por um longo tempo. Todo mundo conta que a Eloá era uma menina bastante estudiosa, bastante apegada à família, então ela convivia muito bem com os familiares, gostava de estudar, era uma menina sorridente, simpática e que fazia amizade fácil. Ela ia fazendo vários amigos por onde passava, então ela tinha amigos tanto do sexo masculino como feminino, só que todo mundo contava que não era com segundas intenções, não era com maldade, que ela era ali fiel ao namorado, mas o Lindenberg era extremamente ciumento com ela, abusivo mesmo. Todo mundo conta que ela era super tranquila, que não dava razão nenhuma para esses surtos aí dele, mas que ele estava sempre cerceando ela, sempre com ciúme de alguém. Em 2008, a Eloá já tinha 15 anos e o Lindenberg tinha 22. E ela já estava cansada, exausta dessa dinâmica do relacionamento dos dois, do Lindenberg tá o tempo todo terminando com ela, ela tendo que correr atrás. Então, na última vez que o Lindenberg termina o relacionamento com ela aceita e não vai mais atrás dele, sem ter ideia de como essa atitude ia reverberar. Mesmo que tenha sido ele que tenha terminado o relacionamento, ele esperava que ela fosse correr atrás dele e não ia aceitar ver a Eloá bem com aquele término. Ela era propriedade dele e a gente ia assistir literalmente um dos feminicídios de maior repercussão do país.
No dia 13 de outubro de 2008, a Eloá foi normal para a escola na parte da manhã e na parte da tarde ela retorna para casa com alguns colegas da escola, amigos, porque ela já tinha combinado com eles de fazerem um trabalho de geografia na casa dela. Então, quem foi para casa dela foi a melhor amiga dela, a Nayara Rodrigues da Silva, o namorado da Nayara na época, o Iago Vieira de Oliveira, e um outro menino que era amigo de todos eles ali, o Victor Campos. O Lindenberg estava decidido a fazer alguma coisa com a Eloá naquele dia. Então, ele montou um plano para tentar deixar ela sozinha em casa para que ele pudesse chegar lá e surpreender ela sozinha. Imaginando que naquele dia estaria na casa somente a Eloá e o irmão dela, o Douglas, o Lindenberg convida o menino, o Douglas, para ir dar uma volta com ele de moto. Ele deu umas voltas lá com o garoto, deu um perdido nele, largou ele num lugar que ele tinha certeza que ia demorar muito tempo para o garoto conseguir voltar a pé ou de ônibus, enfim, para casa. E assim ele se dirige para a casa da Eloá para colocar o plano dele em prática. Aparentemente, a ideia inicial, que parece ser a ideia inicial do Lindenberg, era abordar Eloá sozinho em casa, assassinar ela ali na casa e depois se matar ali mesmo. Mas quando ele chegou na casa, tinham outras pessoas lá e aí o plano dele desandou. Quando ele chegou na casa de Eloá, a porta estava aberta, eles não tinham o costume de trancar, então ele acessou a casa facilmente. Ele estava armado, e já mesmo surpreendido de ver mais pessoas que ele não esperava, ele já rendeu todo mundo. Ele chegou e já agrediu os meninos que estavam lá de maneira leve, mas talvez por ciúme da Eloá, e contam que ele estava bastante agressivo, nervoso e muito agitado. Ele chegou a agredir a Nayara também, mas também de maneira leve, mais para assustar a Eloá do que para machucá-la. Já a Eloá, infelizmente, foi a que mais apanhou e ficou bastante machucada. Ele até falava que tinha ido lá para se entender com a Eloá de alguma maneira, para tentar conversar com ela, mas em outros momentos ele dizia que sabia que o namoro não tinha mais volta. Cá entre nós, ele estava bem naquela linha comum de muitos feminicidas. Se ela não vai ser mais minha, ela não vai ser de mais ninguém. Ali, no início da tarde daquela segunda-feira, iniciaria o sequestro mais longo da história de São Paulo. No final da tarde, a família do Iago começa a suspeitar porque não está conseguindo fazer contato com o filho. Então, eles tentam ligar, o filho não atende, eles começam a suspeitar que tem alguma coisa de errado acontecendo e decidem ir até o apartamento de Eloá. Quando o pai do Iago chega no apartamento, ele percebe que o sequestro estava acontecendo, que o filho dele estava em cárcere privado, e ele rapidamente aciona a polícia. As negociações da polícia com Lindenberg começam só às 22 horas daquele dia. Mas no mesmo dia, o Lindenberg já libera dois reféns, o Iago e o Victor. E ele mantém ainda em cárcere privado a Eloá, que parecia ser seu principal alvo, e a Nayara, quem ele dizia que era uma má influência para Eloá. No dia seguinte, no segundo dia do sequestro, ele ganharia mais um elemento que ia ser crucial para os desdobramentos desse caso: a chegada da imprensa ali no local. Existem muitos casos onde a presença da mídia é super importante no caso para manter ele vivo ou mesmo para levar informação a respeito daquele crime, enfim. Mas nesse caso, o sensacionalismo tomou conta e as pessoas foram longe demais e, de uma certa forma, vão ter responsabilidades no desdobramento no final. Nesse dia também, a Eloá aparece na janela chorando e pedindo calma para as pessoas, para a família dela. E tudo isso ia sendo televisionado ao vivo em várias emissoras. Para vocês terem noção, a polícia ela não conseguia se posicionar de uma maneira ali no entorno do apartamento ou fazer qualquer movimentação que pudesse surpreender o sequestrador, porque tudo que estava acontecendo no entorno estava sendo transmitido ao vivo. E as vítimas contam que o Lindenberg, de dentro do apartamento, ele ficava assistindo TV, então ele estava super informado de tudo que a polícia também estava fazendo, e isso dificultou muito o trabalho policial.
Fora que dentro dessa personalidade dele, ele estava se sentindo super importante com o tanto de atenção que ele estava atraindo para si, ainda que pelos motivos errados. Na parte da manhã ainda, a polícia tinha cortado a luz do apartamento como uma maneira de tentar negociar isso com o Lindenberg. E deu certo. O Lindenberg aceitou liberar a Nayara em troca da luz restaurada ali no apartamento. E a polícia, óbvio, ficou super feliz porque tinha conseguido resgatar mais uma vítima. Afinal, numa situação de sequestro, nada é mais importante do que a vida das vítimas, não é mesmo? Deveria ser, mas os acontecimentos que se seguiriam a partir daqui chocaria toda a sociedade que estava assistindo ao vivo pela TV. O Lindenberg liberou a Nayara e ela saiu à noite do cativeiro. No terceiro dia, enquanto a Eloá ainda continuava em cárcere privado com o Lindenberg, a Nayara foi até a polícia prestar depoimento e depois foi passar a noite na casa da avó. No quarto dia de sequestro, uma quinta-feira, a Nayara conta que foi acordada de manhã na casa da avó e que lá estavam policiais que foram lá buscar ela para ir até o local do sequestro, para ela auxiliar nas negociações. Olha a cagada que isso vai dar. Parece que o Lindenberg tinha colocado como condição para liberar a Eloá naquele dia que fossem até o local o Douglas, o irmão da Eloá, e a Nayara. E a polícia topou. Mesmo sendo menor de idade, a Nayara conta que a mãe dela a acompanhou, né, até o local, mas que na hora de conversar com os policiais ela estava sozinha, que a mãe dela já não estava mais ali presente com ela. A Nayara foi colocada no telefone para conversar diretamente com o Lindenberg, que falou que era para o irmão da Eloá ficar no andar de baixo esperando e para Nayara ir sozinha até o corredor que dava acesso à porta do apartamento e que lá naquele momento ela daria a mão para Eloá e os três sairiam dali juntos. Os três, Nayara, Eloá e Lindenberg. Veja bem, a Nayara era uma vítima que já tinha sido liberada do sequestro e ia se colocar novamente frente a frente com o sequestrador armado. Ela conta que a polícia topou essa condição do Lindenberg e que ninguém pediu autorização para a mãe dela se ela poderia realizar essa ação. Então ela simplesmente foi. Outro ponto importante que a Nayara narra é que a polícia não instruiu ela exatamente do que ela teria que fazer, ou se o plano desse errado, como que ela teria que agir. Ela não foi instruída. Eles simplesmente meio que acreditaram firmemente no que o Lindenberg tinha prometido e colocaram a menina lá para realizar aquela ação. Ela fala que estava no telefone conversando com o Lindenberg e que ele ia falando para ela que não estava enxergando ela, que era para ela se aproximar. Então ela estava andando no corredor e ele ficava: Não tô te vendo, vem mais perto, vem mais perto. E ela ia indo cada vez mais para perto da porta. Quando ela chegou bem perto da porta, ele abriu a porta e a Eloá estendeu a mão para ela, só que o Lindenberg estava apontando a arma para a cabeça da Eloá. Então, a Eloá estendeu a mão para ela e o Lindenberg disse para Nayara: dá a mão para ela e entra. Diante daquela situação de ameaça e totalmente desprotegida, a Nayara obedeceu. E uma vítima que tinha sido libertada estava de volta sequestrada. Sim, a vítima tinha sido liberada do cativeiro e a polícia permitiu que ela voltasse para aquele lugar onde a vida dela estava em risco. Isso foi uma bomba em toda a sociedade, uma mancha na história policial e especialmente uma vergonha constrangedora para aquela operação. No quinto e último dia de sequestro, uma sexta-feira, dia 17 de outubro de 2008, o Lindenberg tinha prometido, tanto para as vítimas como para a polícia, que aquele seria o último dia de sequestro e que tudo se encerraria ali. Agora eu vou te contar como que o sequestro terminou, mas as versões divergem um pouco sobre como tudo aconteceu. O que todo mundo viu pela televisão foi os policiais se posicionando perto da porta do apartamento, uma grande explosão ali na porta e os policiais invadindo o apartamento.
O Lindenberg reagiu e o caos se instaurou ali no local e ninguém estava entendendo mais nada. O principal ponto de divergência foi o que deu início para essa ação. A polícia conta que ouviu tiros no interior do apartamento, ou seja, imaginaram que o Lindenberg estava disparando e porque ouviram esses tiros, eles decidem invadir o local. Já a Nayara, que tinha retornado pro cativeiro e estava lá dentro no momento, ela conta que o Lindenberg não tinha dado tiro nenhum, que na verdade ele estava encostando uma mesa na porta que dava entrada ao apartamento e que quem começou o caos todo foi a explosão na porta e a polícia entrando. O fato é, o Lindenberg disparou sim a arma, a gente não sabe se foi antes ou depois da invasão da polícia, mas ele deu um disparo em direção à Nayara e atingiu o rosto dela e a mão, porque ela colocou a mão na frente do rosto em uma tentativa de se defender. O tiro na Nayara não foi fatal e ela conseguiu sair sozinha do apartamento. Já a Eloá foi atingida por 2 tiros, um na cabeça e um na virilha. E a Nayara fala que antes dela sair do apartamento, ela ainda conseguiu ver a melhor amiga desacordada no sofá. A Eloá chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Ela faleceu aos 15 anos de idade e a família decidiu doar seus órgãos. A polícia retirou Lindenberg do apartamento e ele foi preso imediatamente, pondo assim um fim nesse sequestro. Mesmo depois desse fim trágico do sequestro, esse caso ele continuou repercutindo ao longo dos anos na mídia. Muito se discutiu os erros policiais no caso e o que seria mais prudente ser feito naquela situação ou não. As pessoas se questionavam por que a polícia não tentou abater o Lindenberg nos 5 dias de cativeiro, imaginando que a polícia poderia ter, dessa maneira, salvado as vidas de todas as vítimas que estavam ali no sequestro. Mas o chefe da operação justificou falando que eles não queriam ceifar uma vida tão jovem. A vida, no caso, do Lindenberg. Nas palavras deles, o Lindenberg era um garoto muito jovem, de apenas 22 anos, sem antecedentes criminais e apenas passando por uma crise amorosa. Não me parece que um sequestro e a morte de uma adolescente de 15 anos, também muito jovem, sem antecedentes criminais, fosse apenas uma crise amorosa. Mas enfim, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. É bem verdade que há 15 anos atrás a gente não via a violência contra a mulher como a gente vê hoje. A sociedade tem evoluído e eu imagino e espero que as autoridades estejam vendo com maior seriedade agora esses tipos de crimes que têm crescido cada dia mais. Como eu falei na introdução desse vídeo, tudo começa de maneira machista, a misoginia se espalhando, até terminar nesse crime que é o mais brutal, o feminicídio, a morte de uma mulher simplesmente por ser mulher. Inclusive, foi somente a partir de 2015 que passou a valer a lei do feminicídio, que tornou o homicídio contra uma mulher pelo fato de ser mulher mais grave e, portanto, a pena para esse crime também é aumentada. Na época em que esse crime contra ela aconteceu, essa lei nem existia, infelizmente. Um outro tema a respeito desse caso, que segue tendo relevância até os dias de hoje, foi a participação da mídia. Várias emissoras alugaram, inclusive, casas no entorno do apartamento para poder transmitir melhor tudo o que estava acontecendo ali no sequestro. E em vários momentos interferindo diretamente no trabalho da polícia. Mas nenhum jornalista se atreveu a ir tão longe quanto a Sônia Abrão, numa atitude que até hoje é criticada, inclusive, pelos seus colegas de profissão. A equipe dela conseguiu o número da casa, número de telefone, né, da casa de Eloá, e ela fez uma ligação ao vivo para casa. O Lindenberg atendeu e ela conversou com o sequestrador e a sua principal vítima, a Eloá, enquanto o sequestro estava acontecendo. Isso tudo sendo transmitido para todo mundo. Inclusive, durante ali a conversa, ela pede para Eloá mandar uma mensagem para a família dela mesmo, né? E também para a família do Lindenberg, que também estavam sofrendo ali com a situação. A polícia também enxergou essa atitude
né, da Sônia Abrão como o auge da intromissão da mídia no trabalho deles. Afinal, era trabalho da polícia fazer as negociações diretamente com o sequestrador. Em entrevista dada agora, em 2023, a respeito dessa circunstância, das críticas que ela recebe, a Sônia Abrão disse o seguinte: sem dúvida foi o momento mais dramático da minha carreira. Fui a única pessoa com quem ela falou, ainda no cativeiro, 3 dias antes de ser morta. Fiquei muito tensa e emocionada. Faria tudo de novo. Até hoje, essa atitude é criticada e é apenas uma ilustração de como a mídia interferiu nesse caso. Em 2012, o Lindenberg foi levado a júri popular e considerado culpado do assassinato de Eloá e também por mais 11 crimes. E ele pegou uma pena de 98 anos. Mas já em 2013, ele conseguiu ter a pena bastante reduzida e totalizou 39 anos. Em 2021, ele chegou a progredir para o regime semiaberto, mas logo depois já teve o semiaberto revogado e voltou para o regime fechado. No momento atual, ele está em regime semiaberto. É isso para o vídeo de hoje, pessoal. Bora deixar o like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo para ajudar o canal aqui. Clique em compartilhar e manda esse vídeo para um contato seu do WhatsApp e pede para vir aqui se inscrever também. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre todo esse caso. E segue o canalzito lá nas outras redes sociais porque vive saindo vídeo por lá também. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!